Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Tudo bem? Dormiram bem? Ou bem pouco? Não, deu para dormir bastante, né? Então, irmãos e irmãs, nós nos recordamos que ontem falávamos que o encontro ia ser muito bom, não por causa de quem falaria aqui, mas porque Deus está interessado em você. E Deus continua interessado em você. E é importante que você esteja atento aos sinais de Deus nesses tempos da sua vida. Em decorrência desse encontro, o Senhor não te reuniu aqui em vão. O Senhor não quer dar efusões em vão. O Senhor quer derramar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu serviço, uma graça nova. Renovação é isso. Sempre, sempre, sempre renovando o nosso coração, a nossa disposição, a nossa visão. A nossa visão. Víamos também ontem que aquilo que nos identifica, aquilo que nos distingue de outras expressões, também inspirada pelo Espírito, era a leitura que nós fazemos do Pentecostes. João Paulo dizia, em 2004, que graças a nós, homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, têm redescoberto o Pentecostes como realidade viva, não como um fato histórico, não é? Muito importante. E então trabalhamos um pouco nisso. E eu falava com Marcelo, da gente aproveitar também essa manhã e aprofundar ainda um pouco isso, até porque o Vitor ontem falou muito acertadamente sobre a questão da unidade, não é? Trabalhando com nós a carta aos Efésios, especialmente, falando do mal que o inimigo faz no nosso meio quando provoca a divisão. E ele dizia, é coisa do demônio, é coisa do diabo. A palavra diabo em latim é diabolos, que significa divisor. Né? E fomos crescendo no entendimento da capacitação que Deus vai nos dando para bem viver a nossa identidade. Então, a nossa identidade é o Pentecostes. No centro do Pentecostes está a efusão do Espírito, e nós então refletimos sobre a possibilidade de mais e mais recebermos do Espírito. Então, vimos na doutrina da igreja, não é uma coisa importada de outra religião, não. Vimos aí nos santos, no magistério, que é viável você querer mais do Espírito, você pedir que o Espírito venha, entendemos o sentido disso, né? Então, estamos desejosos de continuar sendo continuamente replenados pelo Espírito Santo. E a gente quer, então, ajudar as pessoas também a descobrir essa graça. Então, eu queria trabalhar duas coisas nessa manhã ainda. Num primeiro momento, aprofundar essa questão da identidade. Eu explico por quê. Eu falava também com o Marcelo, porque essa assembleia aqui me parece muito especial, e nós estamos num encontro de formação. Seria importante ter uma capacitação nessa linha, até porque muitos de vocês são coordenadores novos, estão chegando, e outros estão já na caminhada, mas podem não saber dessas coisas. Muitas vezes na renovação a gente usa muito o dom da suposição, né? A gente supõe que a pessoa já sabe das coisas, supõe que já entende de carisma, que já sabe sobre o batismo, que já sabe sobre Pentecostes, né? Supõe, e assim a nossa identidade por vezes vai se desconfigurando com o passar do tempo. Então, como é um encontro assim com essa assembleia diferenciado, aprofundar um pouco isso. Eu sei que eu vou pedagogicamente ajudar você a recordar algumas coisas, pôr em ordem alguns pensamentos para você melhor viver a sua identidade. E no segundo momento, falar um pouquinho da nossa organização, da nossa estrutura. Quem é você na renovação carismática?
Porque muitas vezes a gente tem uma ideia assim, né? Ah, o pessoal lá do Nacional falou isso, né? Mas isso é coisa lá do Nacional. Então, onde você se situa nessa renovação carismática católica? É uma questão de pertença. Quando você se redescobre e descobre o seu lugar, você se sente mais participante, mais comprometido, mais renovação carismática, né? Então, queria trabalhar esses 2 momentos com vocês. Se alguma coisa não vai ficando claro, levanta a mão, pergunta, tá? E dentro do assunto, né, nós vamos tratar de ajudar. João Paulo II também dizia numa reunião com a renovação na Itália, em certa ocasião, o seguinte, e a gente precisa dar atenção à palavra do magistério. Nós somos muito privilegiados. Os papas que nos acompanharam até agora sempre dirigiram mensagens para nós, diretamente para o movimento, né? Até por causa do cuidado que tem conosco, né? Pelas apreensões que agora vão se dirimindo, com o passar do tempo vão vendo que a gente veio para ajudar na renovação da igreja e não para fundar outra igreja, né? Mas é um privilégio que eles nos deem direcionamentos. Então o Papa dizia assim, Santo João Paulo II, como líderes, que é o caso de vocês, uma das suas primeiras tarefas é preservar a identidade dos vossos grupos e das vossas comunidades. Exatamente. Que são as 2 grandes expressões. Há muitas outras expressões, né? Mas as 2 grandes expressões aqui estão ligadas aos grupos e às comunidades. Então, como líderes, uma das vossas primeiras tarefas é preservar a identidade dos vossos grupos e das vossas comunidades. Então, para preservar, eu preciso o quê? Ter uma clara consciência do que é essa identidade. O que é que eu preciso preservar? O que é importante preservar? Né? Ontem a gente refletiu sobre o Pentecostes como tal, que ele é importante para a vida do movimento. É a partir da leitura dele que nós somos identificados. Agora eu pergunto para você, qual é o significado preciso de Pentecostes? Quando a igreja celebra Pentecostes, o que ela está celebrando? Se perguntar para você, o que a gente celebra na festa de Pentecostes? O que você responde? O que a gente celebra em Pentecostes? Fala, não escutei, fala mais alto. A vinda do Espírito Santo. Então eu pergunto, ele não estava antes de Pentecostes? Ele veio só em Pentecostes? Então, será que isso está correto, afirmar que nós celebramos a vinda do Espírito em Pentecostes? Veja, é importante entender, porque Pentecostes é a nossa identidade, é o núcleo da nossa identidade. Então, se a gente fala as palavras e às vezes não vê o conteúdo delas, né? Foi uma manifestação. Mas tem uma coisa muito mais profunda, né, que é importante a gente... Ô Vitor, vem aqui para frente, não precisa ficar constrangido e passar por aqui, não. Vem cá, estamos esperando você aqui, né? Já falei de você aqui agora de pouco. Então, irmãos e irmãs, claro que o Espírito Santo, como pessoa divina que é, bem-vindo. Sempre esteve presente na história do seu povo, não é? Sempre esteve presente. É uma pessoa divina. Então, talvez fosse mais acertado nós dizermos que Pentecostes celebra uma vinda do Espírito Santo, uma vinda diferenciada do Espírito Santo. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo vai entrar numa espécie de relacionamento conosco como nunca foi possível antes. É uma mudança essencial. Não é assim que o Espírito se manifestou em Pentecostes só, não. E não é a vinda, porque já estava. Mas é uma vinda especial. A partir daí,
descortina-se para nós uma possibilidade nova de se relacionar com essa pessoa. Com essa pessoa que vai ser revelada como pessoa só aí no Novo Testamento, né? Então, dentro do tempo que nos é possível, gostaria de fazer assim um arco histórico para chegar a Pentecostes, porque é dele que nós aurimos a pretensão de sermos renovação carismática. Havia uma maneira do Espírito Santo atuar no Antigo Testamento, que vai se modificar em Pentecostes. Que vai se modificar. Algumas características desse modo do Espírito atuar. Por exemplo, o Espírito Santo só se manifestava no Antigo Testamento na vida de algumas pessoas, de algumas classes de pessoas: reis, juízes, sacerdotes, profetas e patriarcas. Só se manifestava na vida dessas pessoas. Os outros assistiam. Você prestou atenção que eu disse que ele se manifestava. Ele não habitava. Ele não habitava. Era uma manifestação. Então, uma outra característica, né, vou para a terceira já, é que aquela manifestação tinha um tempo determinado, com vistas a uma missão, a uma tarefa. Cessada a missão, cessada a tarefa, cessava a manifestação. Então não era permanente. São Cirilo de Alexandria dizia assim: havia uma luminosidade especial do Espírito na vida dos profetas, mas nunca se ouviu dizer de nenhum deles que houvesse sido habitado pelo Espírito Santo. Não habitava. Mas então o Espírito Santo não estava neles? Nas pessoas do Antigo Testamento? Estou perguntando para você. As pessoas do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo? Tinha. Pelo que você aprendeu na catequese, quando é que você recebe o Espírito Santo? Então, as pessoas do Antigo Testamento tinha? Não? Quem hoje não é batizado? Quem hoje não é batizado tem o Espírito Santo? Não tem? Então, o modo de receber o Espírito no batismo é que precisa ser muito considerado por nós. Quando Jó fala assim: Senhor, se o teu Espírito não está em mim, eu volto ao pó. Opa, Jó está dizendo que não quer que tire o Espírito que está nele. No Pentecostes a gente canta e reza o Salmo 103, dizendo: Senhor, se o seu Espírito não está em nós, tudo perde o viço. Mas se o Senhor envia e permanece com o seu Espírito, tudo volta à vida. Envia o teu Espírito, Senhor, e renovas a face da terra. Né? Então, que negócio é esse? Estava ou não estava? É no sacramento ou não? Então é bom entender. O povo do Antigo Testamento e os que não são batizados têm o Espírito Santo de uma forma natural, de uma forma difusa. Vai dizer a teologia, de uma forma imanente. É a imanência de Deus que sustenta a vida de todos. Então, é pelo hálito de Deus insuflado na matéria que se manifesta a vida. Então, ele está a sustentar a vida de todos. Agora, isso vai ser modificado lá na frente. Isso vai ser modificado. Então, uma das coisas sustenta a vida de forma natural, mas não está presente ainda de forma sobrenatural. Não está presente. Então, é uma outra característica. E as pessoas também não tinham ideia de que o Espírito Santo fosse uma pessoa. Quando falava assim: o Espírito do Senhor se apossou de Otoniel, o Espírito do Senhor se manifestou em Balaão, em Sansão, em Davi, em Salomão. Para o povo de Deus, de então, era o mesmo que dizer:
Deus está se manifestando em fulano. Por quê? Deus é espírito? O Pai é espírito? O Pai é espírito ou não? Jesus falou para a samaritana aqui, né? Deus é espírito. E ele é santo? E o verbo era só espírito? O verbo, antes de encarnar-se, é só espírito. E santo também? Então Espírito Santo é o nome de Deus. Deus é Espírito Santo. Depois, pela história, pela revelação, a gente vai apropriar esse nome à terceira pessoa, né? Santo Agostinho vai trabalhar para que a gente use uma outra expressão exatamente para diferenciar isso, porque Deus é Espírito Santo. Então, ninguém sabia que o Espírito Santo fosse alguém, e todo o Antigo Testamento, é Jesus quem vai revelar isso, é Jesus Cristo quem vai revelar para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. Só Jesus, até Jesus Cristo não tem ninguém que saiba que o Espírito Santo. Bom, então nós estamos vendo aí algumas maneiras do Espírito Santo atuar no Antigo Testamento. Mas haviam promessas de que isso ia se modificar. Um dia, nos tempos do Messias, essa situação do Espírito ia mudar de figura. Claro que tudo falado por metáforas, sem ainda revelar claramente, né? Porque Deus se revela como Pai claramente no Antigo Testamento. E obscuramente, por profecias, fala da segunda pessoa, né? Isaías, Miqueias, vão falando de aspectos daquele que viria, do Filho de Deus, do Messias, do Salvador. E mais obscuramente, então, por sinais, por metáforas, fala de uma terceira realidade, não de pessoa ainda, usando o quê? Os símbolos de água, chuva, vento, dedo de Deus, óleo, unção, nuvem, brisa. Isso não é o Espírito, mas eram referências a ele. Então, alguns profetas falam algumas coisas, né? Isaías, no capítulo 44, e em outras citações também, vai dizer assim, ó, naqueles dias, por enquanto não, naqueles dias, nos tempos do Messias, eu vou derramar sobre o solo sequioso a água viva do Espírito. E o deserto vai se transformar num vergel, numa floresta. Porque eu vou derramar sobre a sua posteridade o meu Espírito Santo. Enigmático, né? Água vai derramar, mas é uma promessa, que naqueles dias vai acontecer um derramamento. O profeta Ezequiel é mais preciso ainda, vai dizer no capítulo 36, que vocês conhecem bem, naqueles dias eu vou abrir o peito de vocês, primeiro fala aqui, vou lavar vocês de todas as imundícies, de toda a idolatria, eu vou abrir o peito de vocês, vou arrancar daí esse coração empedernido, coração de pedra, e vou colocar aí dentro um coração sensível, de carne, e vou meter aí dentro o meu Espírito Santo. Opa! Esse Espírito, por enquanto, não está no coração do homem. Ainda não está, mas há uma promessa que naqueles dias, isso vai ser possível. A gente vai ver como se cumpre isso. Naqueles dias só, esse Espírito vai estar no coração. Mais perto de nós, um pouco na história, Joel, capítulo 3 ou 2, dependendo da sua tradução, vai dizer, naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito sobre cada servo, sobre cada serva. Não vai ser mais só para profetas, reis, sacerdotes, juízes, patriarcas. Naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito, vou modificar essa situação. Vou derramar do meu Espírito sobre cada servo, sobre cada serva. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, porque eu vou derramar do meu Espírito sobre cada servo. Cada servo. Vejam, e outras tantas promessas que Deus vai fazendo de um tempo novo desse Espírito que ainda não está revelado como pessoa. Damos um salto na história. Deus também havia prometido que enviaria o seu filho, não é? Isaías vai dizer assim, uma virgem vai conceber e dará à luz um filho, né?
ele vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Miqueias vai dizer: tu, Belém de Judá, de modo algum é a menor dentre as cidades da Judéia, porque de ti nascerá o Salvador. Fala até o endereço dele, de onde vai nascer. Fala de que morte morreria, como seria traspassado, as vestes como seriam repartidas. E Paulo, agora então, vindo para o Novo Testamento, Gálatas 4:4 vai dizer: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, submetido à lei. Ou seja, Deus cumpriu a promessa de enviar. E agora também Deus vai cumprir a promessa de enviar o seu Espírito. Jesus vem, então, porque a salvação se realiza pela missão do Verbo que se encarna e do sopro que se comunica. São os dois. Quem salva é Deus. Deus sempre age trinitariamente, mas é o Pai que, como diz Santo Irineu, trabalha a salvação com as suas duas mãos, a mão do Verbo que se encarna e do Espírito, do sopro, do Ruá que se comunica. Jesus vem e começa a falar também em simbologias a respeito desse Espírito. O Evangelho de São João é rico de referências a essa teologia do Espírito Santo. Vocês sabem que o Evangelho de João foi o último a ser escrito, e foi escrito muito tempo depois, quase 50 anos depois dos acontecimentos. Então ele é muito rico. Então, nos baseando nele, a gente pode ver um itinerário de revelação do Espírito Santo. Logo no começo, tem aquela conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele fala: olha, Nicodemos chega exaltando, o Senhor é um mestre, e ele fala: olha, deixa de conversa fiada, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ter parte comigo. Como assim, nascer? Se você não nascer de novo. Mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não parou para explicar. Disse só: quando o Filho do Homem for levantado, ele vai atrair muitos para si. E literalmente, Nicodemos foi. Ele foi com José de Arimateia tirar Jesus da cruz. Foi atraído pela cruz. Na sequência, um pouco, Vitor trabalhou esse texto ontem. Jesus fala com a samaritana. E, entre outras coisas, diz: se você soubesse quem é que te pede de beber, você é que me pediria, e eu te daria de beber de uma água da qual quem toma não tem mais sede. Das coisas do mundo, claro. Não tem mais sede. Ainda água, vento, água. Depois nós chegamos na festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos, que está no capítulo 7, ela é essencial, ela é a chave para o nosso entendimento do significado de Pentecostes. É muito importante. E ela por si só, descrita aqui, às vezes a gente não entende o que quer dizer com a festa. São João não estava interessado em explicar a festa, porque para o povo judeu não tinha problema o que era essa festa dos tabernáculos, ou das tendas, ou das cabanas, para ser literalmente correto, né? Sukkot em hebraico, cabana. Essa festa é fundamental para nós entendermos. Então a gente se serve de alguns escritos rabínicos, que não estão aqui na Sagrada Escritura, que nos ajudam a entender a festa, para entender o que aconteceu. Para entender o que aconteceu. Então você pode pegar, vamos pegar João 7, 37 a 39. João 7, 37. Está escrito assim: no último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva.
E dizia isto referindo-se ao Espírito Santo que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Eu já acentuo o que eu quero aqui e por que esse texto é importante. Vejam, a festa dos tabernáculos era uma festa onde os homens eram obrigados a participar, a partir de certa idade, faziam uma oferenda, e eles acampavam ao redor de Jerusalém por 7 dias, depois foi acrescentado um 8º dia, a festa, e se instalavam em cabanas, que podiam ser erigidas com qualquer material, mas que a cobertura tinha que ser com galhos de salgueiros ou de palmeiras, para mostrar a precariedade dos 40 anos passados no deserto, onde eles acampavam, passado uma semana, 10 dias, 15 dias, desarmava tudo, andava mais um tanto no deserto. De novo, acampava toscamente, saía de novo. Então, para celebrar isso, eles se reuniam, para a gente entender um pouco aqui o contexto, ao redor de Jerusalém. No último dia da festa, no último dia, que é o dia principal, Jesus se coloca de pé diante do altar e diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Agora, pergunto para você, que sentido faz? Festa dos tabernáculos, último dia da festa, e Jesus se põe de pé e fala: quem tiver sede, venha a mim e beba. E daí? O que tem isso a ver com o contexto? Então, os escritos rabínicos nos ajudam, e nos ajudam muito. O que acontecia nessa festa e nesse último dia da festa? Então, os escritos do povo judeu informam para a gente que, no último dia da festa, o sacerdote celebrante, o principal, pegava um cântaro, um vaso de metal precioso, e ia em procissão com os homens, agitando os seus galhos de salgueiro, de palmeira, até a fonte de Siloé. Enchia o vaso d'água, vinham, voltavam, cantando, dançando, e ele chegava no altar e derramava aquela água no altar. E derramava com 3 intenções, orando. Dizia: Senhor, um dia estávamos no deserto à míngua, morrendo de sede, e o Senhor nos dessedentou, tirando água da rocha de Horebe. Queremos te louvar por isso, Senhor. Estamos aqui hoje porque o Senhor saciou a nossa sede. Segunda intenção: Senhor, neste ano o Senhor derramou água nas nossas sementeiras, que produziram os seus frutos e que nos alimentaram, e que por isso estamos hoje aqui também. Queremos te louvar. Derrama de novo da sua água nesse ano que estamos começando. Terceira intenção: Senhor, prometestes um dia de derramar do seu Espírito Santo. Cumpre a sua promessa, Senhor. Nessa hora, Jesus fica de pé e diz: se alguém tem sede dessa água que o sacerdote está falando, eu sou a fonte. Aqui está a fonte. Vem a mim. Eu tenho dessa água. Eu dou de beber dessa água. Essa água da promessa, a fonte está aqui. João vai até dizer no 39. Ele dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, que haveria de ser dado. Que haveria de ser dado. Que haveria de se transformar em dom para nós. Mas, João continua, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Opa, agora ganhou um sentido melhor essa frase de Jesus. Né? E nós passamos a ter uma expectativa diferente. Além de todas aquelas mudanças prometidas, aqui aparece um fato novo. O Espírito vai se tornar dom para mim e para você. E esse dom ainda não aconteceu, o Espírito ainda não foi dado. E aí está a centralidade do Pentecostes. Aí está a essência do Pentecostes, do que vai acontecer.
Capítulos 14, 15 e 16 de São João, na sequência, acontece dentro da grande ceia, a última ceia, esses capítulos. E eles são assim como que uma espécie de catequese de Jesus sobre o Espírito Santo. Aí começa, em João 14, 26, a revelação do Espírito Santo como pessoa. É aí que começa. Antes não tem, ninguém sabia. Agora Jesus vai abandonar os termos neutros e vai se referir ao Espírito Santo como a alguém. Depois ele retoma em uma situação especial, para usar uma imagem, mas a partir de agora Jesus vai tratar do Espírito Santo como alguém. No grego, que foi escrito esse evangelho, a palavra ekeinos. Ele abandona o neutro ruá e agora se refere com um pronome pessoal do caso reto, ele, e começa a falar ele, e começa a atribuir a ele atos, ações que só uma pessoa pode fazer, que a água, a chuva, o vento, a nuvem não faz. E por que Jesus começa a falar essas coisas aí nesses 3 capítulos durante a ceia, né? Os apóstolos devem ter estranhado. Estavam todos felizes, mesa farta, o mestre presente, de repente Jesus fala: gente, convém que eu vá. Oh, mas que história é essa? Convém que eu vá. Porque se eu não for, ele não virá. Ele não virá. Eles não estavam entendendo, mas Jesus sabia. No dia seguinte, aí pelas 9 horas da manhã, essa gente toda ia estar se escondendo pelos becos das ruas de Jerusalém, porque o mestre ia estar sendo chutado, cuspido, açoitado, coroado de espinhos. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai vos dar um outro Consolador, um outro Paráclito, um outro advogado. Ele não falará de si mesmo, ele tomará do que é meu e vô-lo anunciará. Ele dará testemunho de mim. Ele vos recordará tudo o que eu fiz e falei. Ele vos revelará toda a verdade. O mundo não o pode receber como tal. Ele dará testemunho de mim e vocês também vão poder dar. Sabe por quê? Porque ele vai estar com vocês, convosco, mas também vai estar em vocês, em vós. Olha lá Ezequiel se cumprindo. Naqueles dias, vou abrir o peito de vocês, e Jesus agora está dizendo, ainda no futuro, ele vai estar convosco e em vós. Não só convosco como eu estou, Jesus, Emanuel, mas mais do que isso, ele que não assumiu a natureza humana, vai estar em vós. E porque ele vai estar, eu e o Pai também viremos e faremos em vós a nossa morada, pela natureza única. Só que com a natureza humana assumida, eu não posso estar em vocês. A física não permite que 2 corpos ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ele vai estar com vocês e em vocês. Olha lá, a promessa se cumprindo. E a gente se pergunta, mas por que ele não fala de si mesmo, dá testemunho de Jesus? Por que ele recorda o que Jesus fez? Por que é ele que vai convencer do pecado, da justiça, do juízo? Porque a função do Espírito é perpetuar na história a salvação, revelando Jesus Cristo, que protagonizou a salvação. E porque Jesus Cristo é aquele que nós podemos imitar. Eu não posso imitar o Espírito Santo. Eu não posso sair pela janela aqui voando agora, né? Jesus, nós conhecemos o pensamento, o comportamento, como que ele reagia, qual é a sua doutrina. Então o Espírito nos configura a Jesus. Por isso, ele não é que ele é de terceira categoria, não. É o papel dele, nos revelar Jesus. Então, vejam que é ele. E ações que
só uma pessoa pode fazer. E ainda ele fala assim, ele vai estar com vocês por uns 15 dias aqui. Foi isso que falou? Não, falou o quê? Mudou. Antigamente era por um pouco tempo, era para alguns, não habitava. Está mudando tudo. Está mudando tudo. Capítulos 14, 15 e 16. Capítulo 17. Jesus começa uma oração, oração sacerdotal. Como que ele começa a oração? Quem lembra? Pai, é chegada a minha hora. Faz o quê? Faz o quê? Glorifica o teu filho. Como dizer, pai, já expliquei para essa cambada aqui quem é o tal do Espírito Santo. Só que eles não podem receber, porque para eles receber eu preciso ser glorificado. Não faz sentido o Espírito habitá-los se eles estão irremediavelmente condenados à morte eterna. Eu preciso vencer a morte e o pecado, para que faça sentido que o Espírito venha e habite neles. É por isso que o Espírito não podia ser dado sem Jesus ter sido glorificado, nos explica Santo Irineu. Tinha que vencer a barreira da natureza. O Espírito habita primeiro na natureza humano-divina de Jesus, e tinha que vencer a barreira do pecado, que Jesus, com a sua morte, cancela a condenação. Antes, não tinha jeito. Estávamos irremediavelmente condenados. Hoje só vai para o inferno quem quer. Então, pai, chegou a hora agora, já expliquei tudo certinho, glorifica o teu filho. Capítulos 18 e 19, processo iníquo de glorificação de Jesus, mas previsível nos planos de Deus. Jesus é preso, vocês conhecem toda a história, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado, glorioso, ressurge, vence a morte. Então veja a sequência, 14, 15, 16, fala do Espírito, 17, pede que glorifique, 18 e 19, glorifica, capítulo 20, estavam reunidos, pelo que parece com medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles. Mas como que o Senhor apareceu aqui? Deve ter ficado assustados, né? Por onde o Senhor entrou, entra mais gente, né? Onde é que foi que o Senhor entrou? Jesus falou, calma gente, eu agora estou glorificado. Eu acho que ele deu uns passinhos para trás, passou pela parede, voltou, falou, agora a matéria não tem mais poder sobre mim, eu estou glorificado. Portanto, como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Envio a vocês e envio aquela porção do povo de Deus que um dia vai estar reunido lá em Jerônimo. E para fazer isso, eu preciso dar para vocês uma coisa da promessa. Aquele Espírito que não podia ser dado agora, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E usando uma expressão que estava no imaginário deles, sopra sobre eles porque o Espírito não tem uma aparência, e diz o quê? Recebam o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo é dado. Agora o Espírito Santo é dom. É dom para vocês. Nunca foi. Agora vocês podem receber o Espírito Santo. É a diferença dos outros irmãos. Agora vocês estão recebendo. Na outra descrição, né, na descrição do Pentecostes, que é o cumprimento da promessa, isso aqui foi uma efusão, não foi em Pentecostes, foi no dia da própria ressurreição, uma efusão doméstica, uma efusão apostólica, mas no dia do cumprimento da promessa, Pedro até faz essa referência, né? Todo mundo se assusta, devem estar embriagados, e Pedro se levanta, né, diz a palavra, e Pedro se levantou e faz o primeiro discurso dogmático da história, né? Vitor também lembrava para nós hoje, um discurso, aquele homem rude, iletrado, sem cultura, faz uma pregação que converte mais de 3.000 pessoas. E ele começa dizendo, não, aqui ninguém está bêbado não. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa.
Havia uma promessa. Vocês lembram do que está escrito no profeta Joel? Então, naqueles dias derramarei do meu espírito sobre cada pessoa, cada servo. Vossos filhos profetizarão, anciãos terão sonhos, jovens terão visões. Cumprimento da promessa. As pessoas escutam e falam assim: é isso, puxa vida, então o que faremos, irmãos? E Pedro então começa a explicar para eles: olha, arrependam-se, aceitem Jesus como Salvador, sejam batizados no seu nome e recebereis o Espírito Santo. Pelo que segue na conversa, eu acredito que alguém levantou a mão e falou: dá licença um pouquinho, como assim nós recebemos o Espírito Santo? Não estou entendendo. O Espírito Santo não é para algumas categorias de pessoa? E Pedro então continua o discurso: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e todos os que um dia lá em Jerônimo ouvirem a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Então, irmãos e irmãs, quando o Papa fala assim, uma das suas primeiras tarefas é preservar a identidade, nós precisamos ter uma clara consciência de que a nós foi dada essa grande graça de, nesses tempos, redescobrir Pentecostes e ajudar as pessoas a entender que a partir de Pentecostes é possível você entrar num relacionamento, é possível deixar de lado o conceito de Espírito Santo e passar a considerá-lo como alguém que está em você, alguém que está em você. Agora sim, Paulo vai dizer aos Romanos também, no capítulo 5, versículo 5, uma porção de gente tinha a esperança de que um dia ia acontecer aquela promessa, e ele fala: a nossa promessa, a nossa esperança não se engana, porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações, como? Pelo Espírito Santo, que nos foi dado. E você vai achar esse dado em muitos escritos aí de Paulo e dos outros escritores sagrados daí para frente. Dom, dado. Agora sim, agora ele também fala aos Coríntios na primeira carta 3,16 ou 6,19, vocês não sabem que agora vocês são templos do Espírito Santo, que habita em vós? Agora habita em vós, é agora, antes não. Então, qual é a diferença? O povo que não é batizado tem o Espírito sim, de forma natural. Você tem pelo sacramento de forma sobrenatural. Não é da natureza humana nascer com uma pessoa divina dentro dela. A pessoa humana não nasce com uma pessoa divina dentro dela. Mas pelo sacramento, você passa a ter a possibilidade e a garantia da habitação sobre a sua natureza, sobre a natureza humana, de modo sobrenatural, a presença do Espírito da promessa para você. E então, a partir desse dado, desse dom, é que nós precisamos ajudar as pessoas a descobrir que a vida cristã contém elementos que sem o Espírito Santo não é possível vivê-la. A razão e a inteligência só não bastam. É preciso da ação. É Ele que convence do pecado, é Ele que revela Jesus, é Ele que recorda, é Ele que vai estar conosco daqui para frente. Nós vivemos na era do Espírito. Você não vai se encontrar com Jesus pela rua. Só pela ação do Espírito nós podemos acolher Jesus como Senhor e Salvador. Só por Ele nós podemos entender que sob as espécies de pão e vinho está a presença real de Jesus Cristo. Só por Ele. Então, tanto quanto mais nós nos deixarmos guiar por esse Espírito que habita em nós, mais nós vivemos de acordo com o que Deus espera de cada um. Essa é a grande graça que nesses tempos se redescobriu. É isso que São Paulo está falando. Vocês têm ajudado a redescobrir Pentecostes. Terço milênio adveniente 45. Entra nos preparativos para o jubileu, a redescoberta do Espírito Santo. Ele andava um pouco encoberto. A renovação tem ajudado a redescobrir. Essa é a sua tarefa, essa é a sua missão. Deus olha para você e quer ver em você rosto, memória,
sinal de Pentecostes. De Pentecostes. Grande privilégio. Grande amor. Deus ama todo mundo, mas tem os seus escolhidos. E nos escolheu para essa graça. Então, quando João Paulo fala, é preciso, é porque ele está falando em duas coisas. Primeiro, porque a renovação é uma graça para a igreja. Ele vai dizer isso muitas vezes. É uma grande graça. Então é preciso preservar isso que é a renovação, a essência, a identidade dela. É preciso não deixar se desconfigurar. Segundo, porque no passado, outras expressões carismáticas não fizeram a devida reflexão da identidade contínua e ficaram pelo caminho. Se tornaram heréticas, cismáticas, fundaram outras igrejas. Nós não somos os primeiros, né? A começar de Montano, que a gente viu ontem, século II já. Né? Montanistas, priscilianistas, messalianistas, donatismo, Joaquim de Fiore. É preciso preservar a identidade. Então diga para o seu irmão, para a sua irmã, é tarefa sua, meu irmão, minha irmã, preservar a identidade da renovação. Amém. É importante a gente saber um pouco da essência, porque as outras coisas são secundárias. A essência do Pentecostes é a infusão do Espírito. As outras coisas são secundárias. É importante se atreladas à essência. Mas se eu esqueço da essência e começo a me apegar ao secundário, eu desfiguro a identidade do movimento. E também, por vezes, as pessoas começam a trazer novidades, começam a trazer modismos para dentro da renovação, que não são da sua identidade. E quando a gente olha assim, de repente, não enxerga mais a renovação. Enxerga um outro negócio. Né? Muito bem. Eu dizia no começo, muitas vezes as pessoas, é importante saber da pertença a essa identidade, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia assim, de que a renovação é uma estrutura segmentada. Então, lá está o nacional, lá está o ICRIS, o internacional, e nós aqui temos a nossa realidade. Né? Até alguns direcionamentos que às vezes vêm, né, do Estado ou do nacional, em algumas realidades. Eu sei que aqui não acontece isso, mas as pessoas falam, nós vamos discernir se nós vamos aplicar isso aqui, porque aqui a nossa realidade é outra. Né? Não, os direcionamentos que vêm de lá não são para ser discernidos, já foram, são para ser acolhidos e colocados em prática. Né? Por quê? De onde vem essa autoridade? Então é bom você saber que você faz parte daquele Conselho Nacional que está lá. Ele é uma instância privilegiada de discernimento, pela sua Constituição, pela graça de Estado dos seus membros, mas você participa dele, você está inserido nele. E não é jogo de palavras, é verdade. Você aqui elege, conforme as realidades locais, o coordenador paroquial, ou provincial, ou regional, ou setorial. Você escolhe os coordenadores locais do seu grupo de oração. Você escolhe até o coordenador do seu grupo de oração. E eles, por sua vez, essas instâncias, escolhem o coordenador da cidade, que por suas vezes se reúne para eleger o coordenador diocesano. Então veja, a participação do último lá da renovação, vai passando, ele está aqui representando cada um de vocês. Cada um de vocês. E ele, com outros 3 aqui no estado, se reúnem para eleger a coordenação estadual. Então, na coordenação estadual, que tem um conselho que se reúne, que se discerne, você está representado. Não é lá o estadual. Não, eu estou lá, eu faço parte disso. Eu sou membro disso, eu sou responsável por isso.
lá vai chegar o que acontece aqui. Os problemas daqui vão para lá. E de lá vem as propostas de solução que eu preciso acolher, que é uma instância que está mais encarregada de pensar essas realidades. Nós, às vezes, vamos indo, caminhando, mas é preciso que tenha alguém na direção. E, por sua vez, os coordenadores estaduais se reúnem com outros coordenadores estaduais que tiveram o mesmo processo que esse aqui, lá das bases, vem subindo, 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 e elegem a presidência. E o Conselho Nacional tem um representante no ICRS, tem um representante no CONCLAT, nesse mesmo processo. Então, nós somos uma forma colegiada de trabalho. Colegiada, é um colégio. Eu estou falando aqui dessa expressão dos grupos. A Fraternity tem também a sua constituição, nessa mesma linha. E então, quando alguma coisa é discernida lá no nacional, como se costuma dizer, saiba que você está participando. Saiba que você está participando. E eu quero dizer para você, meu irmão e irmã aqui, né, e ela sabe que não é para jogar confete, mas vocês estão muito bem representados. Porque a Sueli é uma pessoa, é uma guerreira no conselho, é uma pessoa que participa, não é uma ouvinte, participa, leva, aponta direções, problemas, sempre participando. Então, ela leva vocês no coração para a reunião do Conselho Nacional. Ela leva o Estado, mesmo, de fato. Então, é muito bom saber disso. Eu falo isso para que você reze por ela, para que ela seja isso aí. Assim como aqui na Diocese, vocês têm que rezar também pelo seu coordenador e em cada instância. Você é renovação. Não existe lá o conselho, lá não. Nós todos somos renovação carismática. Você é renovação. Diga para o seu irmão. Meu irmão, você é a renovação, não é lá. E eu concluo com mais uma imagem, né? Então eu dizia para vocês, ontem o Vitor trabalhou muito já a questão de como viver na comunidade, é viver na unidade. A unidade é a essência da vida em comunidade, né? E foi muito bem trabalhado por ele. Mas é bom você saber o seguinte, termino com essa imagem para nós. A renovação carismática, suscitada por Deus nesses tempos, né? Não temos tempo de ver lá as origens, né? Na história e tal, mas a renovação carismática católica, surgida nesses tempos, é uma grande graça de Pentecostes. Outras expressões são graças do Sagrado Coração de Jesus, da devoção a Maria. Nós somos uma grande graça de Pentecostes. E essa grande graça se organiza em diferentes expressões, se expressa em diferentes modalidades. Então nós temos missionários, bandas, institutos religiosos, instituto de formação, temos escolas missionárias, temos comunidades de inúmeras espécies, paroquiais, de vida, de aliança, missionárias, redes de televisão, e temos aquilo que nós entendemos por movimento eclesial, né? Semana que vem, Aparecida, quem tiver à disposição, vamos ter um encontro teológico pastoral para refletir sobre, todo ano tem um tema importante. Esse ano vai ser o básico, isso, corrente de graça e movimento, né? Então, se alguém está convidado, lá em Aparecida, no Santo Anselmo, né? São poucas pessoas, mas vocês estão convidados. Então, são muitas expressões da mesma e grande graça, e nós temos que buscar a unidade, especialmente entre essas expressões todas,
Nós não temos que ter medo de nenhuma dessas. Não precisamos nos sentir ameaçados porque surge essa ou aquela outra expressão. Não temos que ter medo. Nós temos que ter essa alegria que o Espírito Santo vai suscitando e vai multiplicando. Tem problema? Tem problema, sim. Nas famílias também tem problema. Mas a gente se encontra e se ama. E resolve os problemas. Nas bases, por vezes, na inserção das comunidades, tem problema, tem. Nós, muitas vezes, nós, Renovação enquanto movimento, às vezes, nos arvoramos e parece que nós somos a corrente de graça. E nós não somos, nós somos uma expressão. Nós somos uma expressão. Então, nós não somos dono da graça da renovação. Quando surge uma legítima vocação no seu grupo de oração, e alguém tem uma inspiração divina, com um carisma legítimo, e funda uma comunidade, nós devemos louvar e bendizer o Senhor por essa grande graça. Quando surge um sacerdote no grupo de oração, todo mundo louva a Deus e fala lá, deu um fruto para a igreja. Também quando dá uma comunidade nova, legítima, é um grande fruto para a igreja. Nós somos um ninho de muitos frutos para a igreja. Sim, tem problemas, tem dificuldade, tem comunidades que não seguem esses critérios, tem comunidades que nascem exatamente para fugir da coordenação, por vaidade, por interesses próprios, tem tudo isso. Mas nós não vamos jogar fora o dinheiro válido, porque tem algumas moedas falsas circulando. Não vamos. Então, são diversas expressões. E por isso, por conta disso, a gente procura trabalhar a comunhão. Se do nosso lado, muitas vezes, nós rejeitamos algumas comunidades, e surge, não vou entrar aqui nos casuísmos, né? Eu trabalho com isso no conselho. Por outro lado, também, em muitas comunidades, hoje se vê em muitas, né? Não em todas, mas em algumas, a gente vê essa rejeição da matriz carismática. E eles têm essa rejeição exatamente porque eles têm a sensação de que nós queremos ser os donos. Nós queremos ser os donos. Então, nós não somos. Nós somos uma expressão. Nós somos irmãos. Nós somos frutos da mesma grande corrente de graça. E que precisamos caminhar juntos, dar testemunho comum. É uma alegria para o coração de Deus ver essa multiplicidade de expressões de renovação. Dessa mesma corrente de graça. Né? Os grupos de oração não têm que achar que a comunidade é um passo superior da vida carismática. Vai chegando no momento em que tem que se transformar em comunidade. Não. O grupo tem um papel específico, insubstituível na vida do movimento, que é a porta de entrada para todas as expressões de renovação. Não é? É preciso haver legitimidade para fundar uma comunidade. Não é determinado que cada grupo tem que, uma hora, se transformar em comunidade. E uma outra coisa também é que muitas dessas rejeições das comunidades para com a renovação é pelo temor de que a renovação se imiscua nos assuntos internos da comunidade. Que a renovação acha com ingerência na vida das comunidades. Não, ela não tem esse direito. A renovação recebeu do magistério da igreja, o ICS, disse o magistério. O ICS não pediu isso. Compete ao ICS a tarefa de coordenar, articular e promover todas as expressões de renovação na igreja. Não é coordenar de mandar, é de pôr ordem, na ordem, junto com as outras coisas. Ela nem teria esse direito. E a Fraternity, por exemplo, disse, tem a responsabilidade de promover e articular todas as comunidades. E a nós falou, todas as expressões. Então, a gente procura trabalhar e oferecer material e reflexões e cursos e livros, literatura,
sobre a identidade do movimento. E oferece a todas as expressões. Todas as expressões. Então, é um serviço que a renovação presta, enquanto movimento, que tem que estar aberto a todas as outras expressões. Nós precisamos celebrar os 50 anos com essa sede de unidade, de que o Vitor falava ontem. Com essa sede de unidade. Nós precisamos chegar aos 50 anos com essa maturidade de se alegrar, porque o Espírito está se esparramando em multiformas de expressão. Vocês aqui é uma resposta a isso. Uma resposta. Como rumo ao jubileu, Deus está fazendo esse trabalho de resgate, de aproximação, de muitas coisas, né? Então vamos ter isso no coração, sabe, irmãos e irmãs? O batismo no Espírito, que é a nossa identidade, eu termino aqui. O batismo no Espírito é um encontro com a pessoa de Jesus, que é o batizador. Então, também João Paulo, eu falo muito de João Paulo, porque ele foi o Papa que por mais tempo acompanhou a renovação, né? Até hoje. Ele dizia assim: o mundo precisa de santos, e vocês são tanto mais santos, quanto mais vocês deixarem que o Espírito Santo configure vocês à pessoa de Jesus Cristo. E ele dizia: eis o segredo da efusão do Espírito, essa proposta de crescimento que vocês oferecem para os seus grupos e para as suas comunidades. É o segredo da efusão, deixar-se moldar, deixar que o Espírito nos molde à figura de Jesus Cristo. Então, tenha isso na sua consciência. Você vai estar sendo tão mais carismático, tão mais fiel, tão mais frutuoso à renovação e à igreja, quanto mais você permitir que o Espírito Santo vá configurando você à pessoa de Jesus Cristo. Não é pela quantidade de carismas que você tem, pelo barulho que o seu carisma faz, pela importância que ele tem. Isso tudo é muito bom. Muito bom. Mas por cima disso tudo, você se pergunte sempre: eu estou me tornando mais Jesus Cristo? E eu estou sendo transfigurado mais em Jesus Cristo? Se você está caminhando nessa direção, você está sendo fiel à sua vocação de renovação carismática. Ser mais Jesus. Porque querer mais do Espírito Santo é querer ser mais Jesus. Palavra do Papa, né? A efusão é esse segredo. Permitir que o Espírito nos configure a figura de Jesus. Você quer ser mais Jesus? Sim. Então fica de pé e me dá um ré para combinar. Repita comigo. Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que eu esteja cheia. Senhor, eu quero mais. Vamos ver mais uma vez? Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que eu esteja cheio. Senhor, eu quero mais. A canção vai dizer assim: eu quero a água viva correndo no meu ser, porque com ela eu me torno mais Jesus. Então, nós queremos mais do Espírito para sermos mais Jesus. Canta assim comigo, todo mundo junto depois. Assim, ó. Eu quero mais de ti, Jesus. Vamos ver? Saiu um pouco arrastado. Tem que ser assim, ó. Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. É lá. E nós vamos para sol agora. Por mais que esteja cheio.
Senhor, eu quero mais. Vamos ver mais uma vez. Eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais. Vamos ver lá junto agora com alegria nesse ritmo aqui. Eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais. Outra vez. Eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais. Vamos ver as mulheres agora. Eu quero mais de Ti, Jesus. Muito bem. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheia. Senhor, eu quero mais. E os homens? Eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais. Todos nós. Eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais. E agora então, com essa certeza da promessa de Deus para nós, que falou, recebam o Espírito Santo. Nós temos garantia. Somos templos, dom de habitação. Essa é a novidade do Pentecostes. O Espírito passou a ser dom para nós. Habita o nosso interior de forma sobrenatural. Essa é a grande graça. Então, com a força desse Espírito em nós, vamos levantar um grande louvor ao Senhor pela graça da renovação carismática católica no mundo. Nós te louvamos, Ela mara lavandorolo. Obrigada pelo Ela la manda lavandaraia. Nayamoni alari ela lavonda maia. Ela la mondoro lo condoro ela. Oh malala la lavandara malala la chandara nai. La moriolo va la horo yenala. Yelere mayono sandala vandaya la lavara ina la yana